Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta quarta-feira e eu queria falar com vocês a respeito desse caso envolvendo Santos, Internacional, Flamengo e Thiago Maia. Tem outros assuntos também, mas o tema central desse vídeo é exatamente essa questão. Vou falar também sobre o caso Neymar-Barcelona, o Furk, a Edna, se vai apitar ou não o jogo do final de semana, de domingo, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Se inscreva no canal, dê um like. E ative o sininho, isso é muito importante para mim. Tô quase com 130 mil. Vocês vão ajudar? Eu sei que vocês me ajudam. Eu agradeço do fundo do coração. Gente, é o seguinte. Essa questão aí do Thiago Maia, o Internacional e o Flamengo soltaram notas a respeito do assunto e o Santos não se manifestou até agora, pelo menos até onde eu pude ver. Até agora nenhuma manifestação. Não custa nada eu dar mais uma olhadinha aqui para ver se de repente apareceu alguma coisa, tá? Não tem nada, só tem a nota do Flamengo, tem a nota do Internacional. A nota do Internacional ela é cômica, já falei isso. O Internacional, diz a nota do Inter, que o Internacional cumpriu tudo que era da parte dele para resolver o problema, para que esse acordo entre Santos, Flamengo e Thiago Maia fosse feito. Que cumpriu o quê? O Internacional não pagou o Flamengo. Porque se o Internacional tivesse pago o Flamengo, o Santos ia lá agora e negociava com o Internacional. A nota do Internacional é cômica, Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá essa nota do Internacional e vamos nos ater à nota do Flamengo, que é o seguinte, diz que a nota do Flamengo, entre outras coisas, diz que o Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e segurança jurídicas em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos, ou seja, alguma garantia bancária para evitar que o clube venha a ter problemas. Bom, o fato é que eu vejo aí muita gente reclamando do Flamengo nessa questão. O Flamengo também é caloteiro. O Flamengo não pagou os meninos do Ninho do Urubu. O Flamengo deve o Cláudio Adão. O Flamengo não sei o que lá. Gente, é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês sabem qual é a minha posição. Se fosse o Flamengo, como ele não recebeu nada do Internacional e nem deve receber, e se for receber, vai ser a perder de vista, porque aquela Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, isso é, Câmara Nacional de Resolução de Disputa, ela costuma dar um prazo assim muito longo para que os times que são devedores paguem a quem eles devem. Por exemplo, o caso do Joaquim, Cuiabá e Santos. O Santos não pagou a última parcela do Joaquim, vendeu o Joaquim para o Tigres do México, uma parte era do Cuiabá, não repassou para o Cuiabá. A primeira parte da venda do jogador tem a ver com o Rueda. A segunda parte do não repasse para o Cuiabá tem a ver com o Marcelo Teixeira. E como é que eles resolveram essa questão? É uma dívida de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Pô, isso aí para todo mundo faz diferença. Imagina para o Cuiabá, pô. Certo? E o presidente do Cuiabá saiu reclamando. O que fez o CNRD? Decidiu que o Santos vai pagar em 6 anos. Porra. Algo que você deveria receber cash à vista, você só vai receber em 6 anos. Picadinho. Um dinheiro que provavelmente o Cuiabá estava contando. Então o Flamengo sabe muito bem que esse caso dele com o Internacional, que até onde eu apurei está para estourar, ou seja, a decisão do CNRD vai ser tomada divulgada, né, a qualquer momento, o Flamengo também vai receber isso daí a perder de vista. Porque ao contrário da FIFA, no caso aí dos transfer bans, que ela obriga o pagamento à vista da dívida, o CNRD faz um crediário lá pro devedor. Então o que vai acontecer? O Flamengo vai receber esse dinheiro do Inter? Claro que vai, porque tem documentação, vendeu o jogador e o Internacional não pagou. Então vai pagar. Agora, muito provavelmente o CNRD vai dizer o seguinte, vai pagar isso aí em 6 anos como fez com o Santos. Então,
Eu cheguei num vídeo anterior e falei assim, por que o Flamengo não topa fazer esse negócio com o Santos, gente? Já vai receber de cara 1,5 milhão de euros. Ficariam faltando 2 milhões, porque a transação é de 3,5 milhões. 2 milhões, pô, é melhor você pegar 1,5 milhão de euros agora, isso vai dar quase 10 milhões de reais, do que pegar toda essa dívida do Internacional em 6 parcelas. O que não vai penalizar o Internacional e nem vai resolver a situação do Flamengo, que é o dinheiro. Então, na época, eu fiz um vídeo, eu até comentei isso, eu não entendo porque o Flamengo não faz isso. Pega e aposta. E aposta, o Santos vai pagar. Vai pagar? Não sei. O que a situação indica? Não deve pagar. Porque o Santos, como o Internacional e outros clubes no Brasil, não pagam. Não pagam. São caloteiros. Certo? E aí o pessoal dizendo, mas que absurdo. O próprio Internacional falou que o Flamengo estava sendo intransigente, que isso estava dificultando o negócio. O Flamengo não está sendo intransigente coisa nenhuma. O Flamengo não está errado nessa situação. Se tem um lado certo nessa situação, é o Flamengo. Senhor Mano, mas ele não pagou os meninos do Ninho. Não, tudo isso já foi resolvido agora em fevereiro passado, agora em fevereiro desse mês, foi definido. Essa questão zerou. O Flamengo não tem dívida nenhuma com as famílias mais. Até acho que o Flamengo deveria ter resolvido isso naquela época e não ter ido à justiça. Isso é uma questão de moral. Entendeu? Moral, sentimental, porque foi uma tragédia que aconteceu. O Flamengo deveria ter amparado logo de cara toda aquela família. Financeira e moralmente, espiritualmente, psicologicamente. Ao não reparar financeiramente, se afastou da família da vítima e, evidentemente, não houve um amparo psicológico, emocional, lamentavelmente. Mas o Flamengo não deve nada. A justiça já determinou e o Flamengo está quite com a justiça. Entendeu? Então, mas mesmo que não tivesse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo estava esperando uma decisão judicial. Não é que essa decisão judicial tivesse saído, o Flamengo estava em débito. Não pagou, não vou pagar. Não. O Flamengo foi lá e pagou. O caso do Santos é completamente diferente. O caso do Internacional é completamente diferente. Gente, a gente tem que analisar os fatos com imparcialidade. A gente tem que usar a cabeça, às vezes não, sempre, né? E nesse caso, mais a cabeça e menos o coração. Mais a razão, menos o coração. Porque a tendência nossa, como torcedor do Santos, é pegar e criticar o Flamengo. Mas não é o caso, gente. Essa humilhação que o Santos está vivendo nesse momento acontece porque o Santos não honra os seus compromissos. Porque se o Santos fosse um time pagador, isso não iria acontecer. Talvez o Flamengo nem exigisse essa carta fiança. Nem existe, não, imagina. Eles pagam, pô. Eu conheço lá o Marcelo Teixeira, eu conheço a instituição Santos Futebol Clube. Não se preocupa, nesse caso não precisa. Vão pegar a carta fiança com outro clube. Não precisa do Santos. Mas o Santos também não é pagador. Ele é um mau pagador. E o próprio Flamengo lembra, na nota dele, o descumprimento do Santos dos seus compromissos com o Cuiabá. Pô, se o Santos não pagou o Cuiabá, vocês vão pagar? Aí o Santos fica vendendo uma história de que o Flamengo não quer reforçar o Santos. Gente, tem a dó. Isso é questão o Thiago Maia não vai mais parte do Flamengo. Está no Internacional. E você acha que o Thiago Maia chegando no Santos, o Santos vai se tornar imbatível? Não. O Santos se tornaria quase que imbatível, porque não existe time imbatível, se os jogadores, por exemplo, se o Rodrigo e o Vinícius Júnior voltassem para o Santos. O Rodrigo voltasse e o Vinícius Júnior fosse contratado. O Mbappé seria o centroavante e o Neymar jogasse atrás deles. Aí sim. Mas não é o caso. Então, gente, vamos usar um pouco a razão e pensar. Essa humilhação que o Santos passa nesse momento, ela se deve ao fato de que o Santos é um mau pagador. É um time que tem o nome sujo na praça. E que o Flamengo deu oportunidades ao Santos de conseguir a carta fiança, a fiança bancária, para que o Santos contratasse o Thiago Maia. Ele pediu o quê?
Aí é uma nova informação que eu recebi. Pediu a garantia da Globo com as cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro. Só que eu fiquei sabendo que o Santos já adiantou essas cotas. Por isso ele não conseguiu. Que a Globo falou assim, escuta, pera um pouco, eu já te adiantei essas cotas. Muito provavelmente esse adiantamento o Santos conseguiu para contratar jogador, para pagar salário de janeiro, de fevereiro, porque o Santos não tem de onde tirar dinheiro. Então as pessoas perguntam, eu vejo muitas perguntas aqui nos comentários, Sormani, da onde o Santos está tirando dinheiro? Adiantando cotas. Deve ter adiantado cota do Campeonato Paulista. Claro que adiantou. Cotas agora da televisão. Está adiantando, provavelmente já deve ter adiantado cota da Copa do Brasil para poder se reforçar e entrar com um time bacana nas competições que ele está disputando. Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Só que agora ele precisa de um novo adiantamento ou de uma garantia para contratar o Thiago Maia e ele não consegue. Porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. E não tem de onde tirar essa garantia mais. Não tem de onde tirar esse adiantamento de dinheiro. Então não culpem o Flamengo. Porque se fosse o Santos, que estivesse numa posição igual a do Flamengo hoje, e fosse negociar um jogador com o Flamengo, e o Flamengo tivesse uma posição igual a do Santos, o Santos ia fazer a mesma coisa. A gente ia dizer aqui, pô, Santos, pelo amor de Deus, hein? Não vai negociar com o Flamengo porque os caras não pagam. Marcelo Teixeira, zele pela instituição Santos Futebol Clube. É a sua obrigação, é o seu dever como presidente. A gente estaria dizendo isso. Porque isso é o correto. Porque isso que o Flamengo faz é o correto. Então vamos pegar o coração, nessa hora, tira aqui do peito, coloca ali do lado, em cima da mesinha, e vamos usar a cabeça para pensar nesse assunto. O Flamengo não está errado, gente. O Flamengo não está errado. E disse mais para vocês aqui em alguns outros vídeos. Se outros times do futebol brasileiro, mundial, fizessem o mesmo, muito provavelmente o Santos não teria contratado muitos jogadores que eles contrataram agora. E que isso sirva de exemplo para o Marcelo Teixeira e para futuros presidentes, tomara que não haja, que rapidamente o Santos se transforme numa SAF, para evitar vexames desse tipo, mas que isso sirva de exemplo para que não façam mais isso. Que o Santos pague quem ele tem que pagar. Que ele não atrase salário de jogador, de funcionários do clube, premiações, pagamentos junto ao governo de impostos federais e tributos estaduais também. Não pode fazer isso. Está errado. Então, gente, esqueçam, hein? O Flamengo não está errado nessa jogada. Se tem um errado, e tem, é o Santos. Eu nem falo do Internacional, porque o Internacional não tem nada a ver com esse caso. Nada. Porque ele não pagou. Ele não pagou e ainda quis dar uma de malandro, pegar um dinheiro em cima. Tá, a situação do Internacional é risível, é cômica, é o retrato do nosso país. O Internacional é o retrato do Brasil. Ele contratou, não pagou nada e ainda para se livrar do negócio, queria um dinheiro em troca. Esse é o retrato do nosso país. Quando o retrato do nosso país iria ser o Flamengo. Infelizmente não é. Gente, outra coisa. Foi noticiado, acho que foi no UOL, não me lembro, que o Furque sentou no contrato, ganha 1.300.000 por mês e não quer fazer acordo. E não adianta culpar o Furque, hein? Quem tem que ser culpado nessa história toda é quem deu esse contrato a ele. Essas pessoas, ou seja, o Marcelo Teixeira e sua administração, é que deram ao Furque esse contrato de 1.300.000. O jogador falou assim, não quero. Eu fico aqui, ué. Eu quero receber essa grana. Eu quero receber essa grana. E ele não vai fazer negócio, a menos que apareça um negócio bom. Ele vai rescindir com o Santos, beleza. Vai receber quanto? Ele tem mais 3 anos de contrato. Ele tem uma fortuna para receber do Santos. Por que ele vai abrir mão disso? Então não culpem o jogador. Culpem a administração. Vocês estão vendo? Então esse é mais um capítulo da mesma história que eu comecei a contar no começo. O Santos é um mau pagador, faz mal aos seus negócios, deve atrasar salário de jogador, porque dá um passo maior do que a perna. Do que a perna lhe permite dar. Todo mundo quer um time legal? Claro que todo mundo quer um time legal.
Bacana contratar o Laser, trazer o Neymar, tá dando certo, tá conseguindo pagar isso, ótimo. Porque se não tiver, meu companheiro, a conta vem lá na frente. Quando o Neymar provavelmente já não estará mais jogando no Santos. Ou talvez esteja, mas muitos jogadores podem não estar mais. Não sei. Mas o fato é que você não pode assumir compromisso se você não tem condições de quitá-lo. Não tem condição? Não assume. A gente queria um monte de coisa na vida, mas a gente não faz por quê? Porque às vezes não dá, porque a gente não tem dinheiro. E esse caso do Furk é mais ou menos isso. Por que deram esse contrato pro cara? Por que deram esse contrato pro Furk? Agora os caras vão reclamar do Furk? Não. Tem que reclamar mais uma vez da administração Marcelo Teixeira. Por falar em Neymar, surgiu uma história de que... Surgiu uma história, não. O empresário André Cury, que não tem nada a ver com o Santos, que não tem nada a ver com o Neymar, que não tem nada a ver com o pai do Neymar, que é apenas amigo da família do Neymar, deu, incompreensivelmente, uma declaração na Espanha, quando ele foi lá acertar acho que o negócio do Vitor Roque, de que o Neymar poderia voltar para o Barcelona, que esse era um desejo dele. Mas de onde ele tirou isso? Quem autorizou ele a falar isso? E se ele foi autorizado, serviu de moleque de recado, é isso? Que história é essa? Você faria? Você se prestaria a esse? Ó, vai lá e declara lá para a imprensa que o Neymar gostaria muito de voltar pro Barcelona. Eu não. Fala você, ué. Você não é o pai dele, o filho dele, o zelador do prédio dele? Fala você, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me prestaria um papel desse. Agora, se não é esse o caso, ele foi lá, deu com a língua nos dentes para falar um negócio que ele não tem domínio. Ou seja, ele não tem controle da situação. Ele não é um empresário, ele não é um agente do Neymar. Por que ele foi lá falar isso? E eu estou comentando esse assunto aqui hoje, vocês veem que esse assunto já não é novo, é velho. Porque eu nem falei nada, porque eu falei, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Vou discutir o negócio. E tanto que o técnico lá do Barcelona, o Hans Flick, o alemão, falou assim, não faz, nesse momento não estamos nem pensando nisso, gente. Da onde surgiu isso? Agora, o interessante é tentar descobrir como é que esse empresário, André Cury, por que esse cara deu essa declaração? Se ele não é agente do Neymar, se ele não tem nenhuma autorização do Santos para isso, aliás, o Santos nem ia dar, porque o contrato do Neymar termina agora na metade do ano. Então do quê? Então do quê? Quis ficar bem com a família do Neymar? Quis lançar esse negócio lá para chegar, seu Neymar, você viu? Eu falei lá e os caras gostaram da ideia, hein? Bacana, hein, André Cury, legal. Será que é isso? Quis puxar o saco do pai do Neymar, é isso? Se for isso, é triste. Mas enfim, gente, o fato é que esse caso Neymar não tem nada, absolutamente nada a ver entre ele e o Barcelona nesse momento. Pode ser que aconteça no metade do ano? Pode. Nesse momento, não tem. Eu posso garantir para vocês. Posso garantir para vocês que não tem absolutamente nada. Tá bom? Para finalizar esse nosso vídeo, gente, Edna Alves pode apitar o jogo do Santos domingo contra o Corinthians em Itaquera. Por quê? Porque a Daiane Muniz deverá apitar o outro jogo. A federação quer, nessas semifinais, nesses dois jogos, duas mulheres arbitrando. Duas mulheres arbitrando. Então, como a Daiane Muniz apitou o jogo do Corinthians contra o Mirassol no domingo, e não expulsou o Carrilho, que deveria ter sido expulso, e hoje seria uma ausência do Corinthians contra o Santos no domingo, como ela apitou esse jogo contra o Mirassol no domingo, ela não vai apitar de novo o jogo do Corinthians. O que vai acontecer? A Daiane provavelmente será escalada. Se é que de fato procede essa história de que a federação quer arbitraz nesses dois jogos. Se for de fato isso, então a Daiane Muniz vai apitar Palmeiras e São Paulo e a Edna Alves vai apitar Santos e Corinthians. Até agora, todavia, não saiu a escala de arbitragem. Isso é só papo de corredor, tá? Oficialmente, até agora, não saiu nada. E quando sair, a gente vai comentar esse assunto aqui com mais profundidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Tentem entender. O Flamengo não é o vilão da história. O Flamengo está apenas se protegendo, como o Santos
deveria fazer o mesmo se estivesse do lado onde o Flamengo se encontra nesse momento. E que o Santos, a partir disso tudo que está acontecendo, pense muito antes de fazer negócios, e se não tiver condições de pagar, de cumprir, de honrar, não faça. Porque ao fazer, corre o risco de ser humilhado como está sendo humilhado nesse momento. Uma pena.